Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 34, com os recém-chegados do umbral. As matilhas de cães, conduzidas por trabalhadores de pulso firme, pararam ao nosso lado. Daí a minutos estávamos enfrentando os enormes corredores de ingresso, as câmaras de retificação. Servidores se movimentavam apressados, alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam ao trabalho cheio de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã, quer dizer, no desejo, de socorrer. Alguns enfermos se portavam com humildade e resignação, mas outros reclamavam em altas vozes. Também atacando o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade. Me observando perto, exclamou espantada: "Tenha piedade, meu filho, ajude-me por amor de Deus." Me aproximei com interesse. Continuou-se benzendo na cruz, credo. Graças à província divina, me afastei do purgatório. Ai, que malditos demônios lá me torturavam, que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Eu a ajudei a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada, talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar. Interroguei: "Vem assim de tão longe?" Assim falando, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, esquecendo por completo naquele instante as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a se explicar. De grande distância. Na terra, meu filho, fui mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, me vi cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes, mas os espíritos diabólicos me conservaram enclausurada. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para o outro, porque deixei uns dinheiros lá para a celebração de missas mensais para o meu descanso. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber a razão de sua demora naquelas paragens? Pois é, né? Quando a gente tem um vício, é muito difícil se libertar dele, né? Ele foi advertido para deixar a curiosidade para trás, mas é por isso, que vivemos insistindo no orai e vigiai. Conosco mesmo, óbvio, né? Vigiai, porque quando menos esperamos, o vício está lá. A oportunidade de continuar como sempre fomos está lá. Sem se dar conta, lá estava ele e lá estamos nós. Atendendo ao impulso vicioso, ele diz, de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens?
e persignando é benzendo, né, fazendo o sinal da cruz, respondeu: absolutamente. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. O Senhor sabe que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para servir de exemplo para os outros. Outras vezes, era obrigada a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder a minha consciência, mas me confessava todos os meses. Quando o padre Amâncio visitava a fazenda e depois da comunhão, estava livre dessas faltas venais. Por quê? Recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e para com Deus. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa noção de paz espiritual era falsa. Os escravos também eram nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos filhos dos senhores. Me ouvindo, ela bateu autoritariamente e falou irritada: isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fosse, a religião não ensinaria o contrário. Pois se havia cativos na casa dos bispos, quanto mais nas nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, me disse na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Então, pensa que poderiam me encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criatura? Não tenha dúvidas, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar a minha paciência com que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo, por haver me chocado com a determinação da princesa, libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro perfeitamente. Eu estava adoentada havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de repente. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certamente eles desejariam nos escravizar por sua vez. E a servir a gente dessa laia, não seria melhor morrer. Recordo que me confessei com dificuldade, recebi as palavras de conforto de nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer a sua presença até hoje. E quando veio? Perguntei. Em maio de 1888. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que os meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas, mas deixei à disposição em testamento. Ia responder,
educando os seus raciocínios à zona superior, fornecendo ideias de fraternidade e fé, mas Narcisa aproximou-se e me disse bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito ela teria com semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de responder. E a enfermeira disse delicadamente: não se impressionem, atendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Mas Narcisa, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou, dirigindo-se a ela: não, minha amiga, não diga isso. Porém, creio que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Então, faz 51 anos, fazia, né? 51 anos que aquela senhora tinha desencarnado, né? Porque ele escreveu, né, na década de 30, 40, ela desencarnou em 88, né? Ou seja, ficou na região inferior, no umbral, por 51 anos. E a recém-chegada do umbral respondeu: justamente, não imagino que eu tenha sofrido torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, me ensinando como proceder em tais circunstâncias, atalhou: não comente o mal. Gente, presta atenção. Não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. Então, precisamos ter cuidado com o que falamos e com o que ouvimos. Devemos interromper as maledicências, que a gente interrompa notícias ruins, como Narcisa fez dando exemplo. Não comente o mal. E, no mesmo instante, se dirigiu a um dos auxiliares sem afetação, ou seja, sem ordenar. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia, em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Então, esse capítulo, mais uma vez, chama a nossa atenção sobre a curiosidade. A curiosidade não tem a finalidade de ajudar, é desequilibrante. Curiosidade para ajudar, tudo bem. Aqui não tem finalidade de ajudar, é desequilibrante. E também, né, o capítulo observa que não devemos falar do mal. O mal deve ser esquecido. Lembrando o capítulo em que o ministro Clarencio pergunta para o André como ele está, lembra? E ele aproveita para dizer um monte de coisa ruim. E Clarencio diz: se você quer sarar, não fale tanto de você mesmo. Porque aqueles que falam dos seus problemas mostram enfermidade mental. Toda vez que nos pegarmos dramatizando os problemas, toda vez que nos vitimizarmos, devemos parar imediatamente, mudar a postura, se quisermos melhorar, se quisermos sarar. E mais uma coisa que ele nos mostrou é a religião de fachada, aquela que terceiriza o peso da consciência.
Eu não fiz o certo, mas confessei e o Padre me perdoou. Tá tudo certo. Se eu errar de novo, confesso e ele me perdoa novamente. Ou seja, eu não preciso me modificar e não errar mais, porque tem quem me perdoando, tem alguém, né? Sempre me perdoando, sempre que eu precisar. Eu pago orações para mim. Então eu estou tranquila que eu serei ajudada por essas orações, mesmo que não sejam orações com sentimentos reais, mesmo que sejam orações da boca para fora, sem o menor sentimento. Quer dizer, se eu me submeter aos rituais, é o suficiente. Ledo engano. Precisamos entender que não é a absolvição dos outros que vai nos purificar, mas sim a nossa absolvição, ou seja, a nossa mudança de postura. O entender que eu não devo mais fazer aquilo, uma vez que sabemos que fazer aquilo é errado, é prejudicar alguém ou se prejudicar. Lembrando que o planeta está mudando e queremos viver num planeta de regeneração, ou queremos ir para outro planeta e continuar em provas e expiações. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.